Ei, vocês viram aquilo? Gente, por que está vindo direto pra gente? Meu Deus! Vai, corre, corre, corre. Meu Deus. Este é Stanley Premneff, um funcionário do Food Bank, que trabalha no 80 e um andar da Torre Sul. O voo 175 havia acabado de atingir o andar de Stanley, que ainda estava vivo. De alguma forma, todos os outros no 80 e um andar não podiam dizer o mesmo. Mas Stanley estava preso sob concreto e destroços, sem fazer ideia de como poderia escapar. O voo 175 atingiu a Torre Sul entre os andares 77 e 85. Das cerca de 600 pessoas no 81 andar e acima quando o avião atingiu a Torre Sul. Apenas 4 acabaram sobrevivendo. Aqui estão suas histórias e como conseguiram realizar o impossível. São 8h52 em Nova York. Sou Brian Thumbell. Houve um acidente de avião na ponta sul de Manhattan. Você está olhando para o World Trade Center. Entendemos que um avião colidiu com o World Trade Center. Quando a Torre Norte foi atingida às 8h46, funcionários da Eurobrokers, no 84º andar da Torre Sul, se reuniram em volta da televisão, incrédulos. Testemunhas e repórteres achavam que um pequeno avião, talvez um jato particular ou avião de passageiros, havia desviado acidentalmente e colidido com a Torre Norte. Que diabos foi isso? Parece que foi um acidente de avião. Alguém ou alguma coisa atingiu o World Trade Center ou o centro de comércio. Tem fogo nos andares superiores. Era um avião grande? Parece um 767 com 2 motores. Era American Airlines. Saiu quando entrou ou ficou dentro? Não, acho que ficou lá. Olha, o prédio vai desabar. Quem estava no 84º andar não percebeu que outro avião estava prestes a atingir sua torre. Ele também vai para o prédio, descendo rápido. A asa direita do avião cortou o 84º andar, causando uma explosão e incêndio catastrófico de imediato. Várias mesas e cubículos foram destruídos, e quem estava na rota da asa morreu na hora. O que você pensa ao ver um segundo avião atingindo o World Trade Center? Tudo o que eu pensava naquele momento era que eu estava preocupado com as pessoas. Você começava a ver algumas coisas realmente perturbadoras. E quanto aos esforços de resgate? Eu imagino que ainda haja várias pessoas dentro desses prédios. O impacto destruiu as escadas e os elevadores acima do 78º andar. Isso deixou todos no 84º andar sem saída. Porém, Brian Clark, no 84º andar, não desistiria tão facilmente. Brian era um dos poucos ainda capazes de se mover no 84º andar. Uns 6 dos que ainda conseguiam andar entraram imediatamente na escada A. A escada A era a única escada na Torre Sul que permaneceu pelo menos parcialmente intacta acima do impacto. As escadas B e C estavam perto de onde o avião atingiu o prédio e todo esse lado foi destruído e tomado pelas chamas. O pequeno grupo desceu a escada A, parou no 81º andar e encontrou outro grupo que sobreviveu ao impacto inicial. O grupo de sobreviventes subia correndo as escadas, avisando que as escadas abaixo estavam bloqueadas por um incêndio forte. O grupo achava que só tinha esperança ao chegar ao telhado e aguardar o resgate de helicóptero. O grupo de Brian agora não tinha certeza do que fazer. Sem ter muito tempo para pensar, a maioria dos colegas de Brian concordou que o telhado era a única opção. Eles seguiram o outro grupo e subiram pela escada A até o último andar. Naquele momento, Brian ouviu algo diferente. Um grito fraco vindo do 81º andar. Alguém gritava: "Socorro, estou soterrado, tem alguém?" Brian seguiu a voz para o andar cheio de fumaça, acompanhado apenas por Ron DeFrancesco. O ar era ainda mais sufocante aqui embaixo, pois era bem no centro do impacto do avião. Ainda assim, os 2 homens seguiram em direção à pessoa que pedia ajuda. Eventualmente, Ron começou a entrar em pânico por causa da densidade da fumaça. Ron decidiu que continuar avançando certamente levaria à morte, então ele voltou e subiu pela escada A para se juntar ao grupo de antes. Brian avançou sozinho, usando apenas uma pequena lanterna para atravessar a escuridão. No espaço do escritório que estava destruído,
Brian achou o homem que gritava por ajuda sob escombros no local destruído pelo impacto. Stanley Premnath, executivo do Fuji Bank, ainda estava vivo. A asa esquerda do voo 175 atravessou o escritório dele e parou a poucos metros de onde ele estava agachado sob a mesa. Stanley estava vivo, mas preso sob os escombros e separado de Brian por uma parede de drywall. Brian inicialmente incentivou Stanley a escalar a parede, mas Stanley, que estava ferido e desorientado, não conseguiu fazer isso. Embora não conseguisse escalar, Stanley começou a socar e arranhar o drywall. Ele conseguiu fazer uma pequena abertura e Brian pôde então ver Stanley. Brian estendeu o braço e gritou para Stanley segurar. Milagrosamente, Brian puxou Stanley pela abertura na parede. Brian abraçou Stanley e disse: "Vamos, amigo, para casa." Agora eles estavam juntos nessa, mas ainda estavam longe de sair vivos dali. Os dois cambalearam de volta para a escada A, quase sem conseguir respirar. Ao chegarem à escada, Stanley quis subir e Brian procurou uma forma de descer. Brian discutiu com Stanley dizendo que um resgate no telhado seria impossível e que a única chance de sobrevivência deles seria descer. De algum jeito, Stanley finalmente concordou e eles desceram pela escada A. No entanto, essa escada mal estava intacta, pois eles tiveram que contornar paredes destruídas, atravessar fumaça densa e passar por cima de destroços. Eles se moveram o mais rápido que podiam, sabendo que o prédio não resistiria por muito tempo. Estavam cercados pelos gemidos do edifício, sinalizando sua estrutura fraca. Após atravessarem a zona de impacto, iniciou-se uma corrida para seguir descendo. No caminho, eles passaram por pessoas feridas, trabalhadores apavorados e alguns sentados, incapazes de continuar. Enquanto os civis desciam em direção à segurança, Brian e Stanley passaram por muitos bombeiros que subiam em direção ao perigo. Os bombeiros do Departamento de Bombeiros da cidade de Nova York subiam em fila, levando equipamentos pesados, cilindros de oxigênio e mangueiras. Determinados a chegar aos andares superiores, Stanley e Brian fizeram um esforço final e tropeçaram no saguão da Torre Sul. A cena era quase irreal. Paredes de mármore destruídas, portas de vidro arrebentadas e destroços cobriam a praça do World Trade Center. Bombeiros e a polícia de Nova York gritavam para que as pessoas saíssem do prédio e corressem para longe. Stanley e Brian então conseguiram sair para a Church Street e começaram a correr para salvar suas vidas. Mas lá em cima, acima da zona de impacto, o pânico começava a se instalar. Cálculos sugeriam entre 600 e 700 pessoas na área de impacto ou acima. Dos andares 77 ao 110 na Torre Sul, a maioria se reuniu em salas de conferência ou perto das janelas acima do impacto. Algumas pessoas acenavam casacos e apontavam lanternas para fora, esperando o resgate de helicópteros. Outras ligavam para entes queridos e para o 911 explicando a situação. Todos aqui em cima se sentiam praticamente presos, sabendo que as escadas provavelmente estavam completamente destruídas. Muitos achavam que deveriam apenas ficar onde estavam e esperar por ajuda. Mas um gerente de tecnologia da informação chamado Richard Fenn teve praticamente a ideia oposta. Depois que o primeiro avião atingiu, o interfone do prédio tentava assegurar a todos que tudo ficaria bem. Richard sentiu que precisava sair, foi até o elevador e apertou para descer. Regis Richards entrou no elevador no 84º andar. Foi exatamente nesse momento que o voo 175 atingiu a Torre Sul. A cabine do elevador balançou forte e as luzes apagaram. Richard caiu de mãos e joelhos no chão e entendeu o que havia acontecido. Se as portas tivessem fechado, ele teria ficado preso e morto, mas felizmente isso não ocorreu. Richard saiu apressado do elevador e correu imediatamente para a escada. Richard abriu a porta no 84º andar e olhou para baixo na escada. Estava cheio de fumaça e escuro, mas ele não achou que estivesse ruim o suficiente para não querer descer. Richard teve que confiar em sua memória para descer as escadas, assim como uma faixa fina que brilha no escuro, que corria ao longo dos degraus para guiá-lo pelo vão da escada. O maior desafio foi quando Richard alcançou o 78º andar. Ao chegar ao andar, seu coração afundou. Uma pesada parede de concreto derrubada pelo impacto havia caído e bloqueado completamente a escada. Outras duas pessoas também estavam lá, sem saber o que fazer. Richard, sem dizer nada, colocou as mãos sob a enorme laje e, com uma onda de adrenalina, levantou a parede de concreto. A parede subiu só o bastante para apoiar no corrimão, deixando uma abertura pequena, mal cabendo alguém rastejando. Richard, seguido pelos outros, se espremeu sob a parede e continuou descendo, andar após andar. Richard continuou descendo, passando por muitos bombeiros que só subiam.
À medida que se aproximava do chão, o horror daquele dia ficava ainda mais claro. Ele viu pessoas feridas, algumas gravemente queimadas, sendo levadas escada abaixo. Ricardo teve sorte ao sair do saguão e correu para salvar a vida. Ricardo ficou conhecido como um dos 4 únicos sobreviventes do 80 e um andar ou acima, escapando com vida por poucos instantes. O último sobrevivente estava realmente a apenas alguns segundos da morte. De volta ao 91º andar, Rony DiFrancesco e seu grupo estavam subindo pela escada A. Eles esperavam chegar ao telhado e acenar para um helicóptero de lá. Rony foi quem originalmente deixou Brian Clark enquanto Brian tentava alcançar Stanley Pramnev. Quando Rony e seu grupo chegaram ao 91º andar, Rony começou a duvidar se um resgate pelo telhado seria realmente possível. Ele lembrou que não viu helicópteros resgatando pessoas na Torre Norte e percebeu que isso também seria improvável na Torre Sul. Com tanta fumaça, ele sentiu intenso arrependimento e de repente pensou muito na esposa e nos filhos. Naquele momento, ele soube que precisava voltar. Rony iniciou sua descida solitária e assustadora. Ele não fazia ideia do que havia abaixo, só esperava que o aviso do grupo mais cedo estivesse errado. O ar esquentava e tinha um cheiro forte de combustível de avião queimado. Ele confiou no tato e na pouca visão, usando a luz do celular para enxergar alguns metros à frente. À medida que ele se aproximava dos andares do impacto, que iam do 84º ao 75º, ele podia ouvir o gemido constante do prédio e os estalos assustadores dos vidros que explodiam sob pressão. O fogo também rugia. Quando ele chegou aos andares 82 e 81, o dano era catastrófico. A escada não estava destruída, mas estava coberta de destroços dos tetos dos escritórios. Ele precisou escalar concreto e metal retorcido e atravessar andares na zona de impacto tomados pelo fogo. Depois lembrou das chamas alaranjadas pelas frestas das portas e dos gritos de pessoas presas nos andares. Por onde passava, suas roupas estavam chamuscadas pelo fogo e ele sofria queimaduras no corpo. As lentes de contato derreteram em seus olhos. Apesar das chances mínimas, Ron chegou ao 75º andar, ficou abaixo da zona de impacto, mas estava gravemente ferido. A fumaça ainda era forte, mas sua adrenalina agora estava altíssima, sabendo que ele tinha uma chance de sair vivo dali. Enquanto Ron continuava descendo as escadas, ele passou por bombeiros que corajosamente subiam. Apesar das probabilidades, Ron chegou ao saguão do térreo. A viagem durou de 10 a 15 minutos, mas ele descreveu como se fosse uma eternidade. O saguão estava caótico, com socorristas e pessoas gritando para que ele evacuasse. Ron, movido apenas pela adrenalina, saiu cambaleando do prédio e chegou a Church Street. Ele mal chegou à rua quando o impensável aconteceu. Juntem 2 e 2, este é o mais próximo que chegamos da base do World Trade Center. Você vê bombeiros, policiais, agentes do FBI e as 2 torres reunidos aqui. Uma grande explosão jogou destroços em nós. Melhor sairmos do caminho. A rua inteira foi engolida por uma enorme nuvem de poeira e destroços. O barulho também era ensurdecedor. Ron foi jogado no chão por destroços que caíam, levando uma pancada na parte de trás da cabeça. Ele desmaiou, mas antes viu a grande nuvem de poeira cinza passar sobre ele. Ronald DiFrancesco acordou dias depois no hospital com queimaduras graves, uma lesão na cabeça e vários ossos quebrados, mas de alguma forma ele ainda estava vivo. Ele voltou ao 91º andar, desceu por uma escada que outros diziam estar completamente bloqueada, e foi o último sobrevivente conhecido a sair da Torre Sul. Alguns artigos e vídeos dizem que 4 pessoas escaparam da Torre Sul no ou acima da zona de impacto, enquanto outros apontam que esse número foi cerca de 18 pessoas. Alguns sobreviventes preferiram sigilo, outros foram noticiados erroneamente pela mídia. Em alguns casos, pessoas que se pensava terem sobrevivido, infelizmente, acabaram falecendo. Os relatórios da comissão do 11 de setembro dizem que houve 14 sobreviventes na Torre Sul, no local ou acima da zona de impacto. Mas, novamente, esse número é extremamente difícil de verificar. Esses 4 sobreviventes da Torre Sul mostram que, mesmo nos piores momentos, a humanidade pode superar o caos.